Imagine que você está caminhando por um museu, observando retratos antigos, quando de repente vê um rosto que reconhece instantaneamente. Não é o de um rei famoso nem o de um explorador lendário, mas sim o de Nicolas Cage, idêntico a um soldado da Guerra Civil. Ou talvez Ed Murphy, com seu sorriso inconfundível, preso em uma fotografia em preto e branco de mais de 100 anos atrás. Coincidência, você dirá. Mas e se eu te dissesse que isso acontece uma e outra vez? Figuras do passado que parecem ter viajado no tempo para reaparecer na era moderna com nomes diferentes. Vidas distintas, mas os mesmos rostos. De imperadores a cientistas, passando por artistas e criminosos, o fenômeno é tão desconcertante que nos deixa com uma pergunta impossível de ignorar. A história é um espelho do presente? Ou será que estamos vendo provas de algo muito mais estranho? Hoje exploraremos as 50 coincidências mais impactantes entre celebridades e seus sósias históricos. Alguns são simples semelhanças, outros te farão questionar o que você acreditava saber sobre o tempo. Prepare-se, porque o que você está prestes a ver pode te fazer duvidar de tudo. Nicolas Cage e o Homem da Guerra Civil. As fotografias antigas costumam ser uma janela para o passado, mas às vezes parecem mostrar algo mais inquietante. Em uma imagem da época da Guerra Civil Americana, vê-se um homem com uma expressão estoica, vestido com o uniforme da época. Até aí, nada fora do normal, mas há um detalhe impossível de ignorar. O homem é idêntico a Nicolas Cage. A descoberta da imagem desencadeou uma onda de especulações. É uma simples coincidência? Ou é possível que Cage tenha estado lá, de alguma forma, há mais de 150 anos? Alguns teóricos do impossível sugerem que o ator é um viajante do tempo preso em um loop eterno, retornando a diferentes épocas sob diferentes nomes. Mas se isso fosse verdade, como explicamos os outros casos? Ed Murphy, o homem desconhecido do século XX. Às vezes, o passado parece rir de nós. Uma fotografia do início do século XX mostra um homem afro-americano com o mesmo sorriso radiante e a mesma estrutura facial de Ed Murphy. A semelhança é tão impressionante que levou alguns a se perguntarem se o comediante é uma espécie de eco do passado. Não é apenas o rosto dele, é a expressão, a postura, a forma como sugere, sem palavras, que está prestes a contar uma piada. Se a genética pode produzir semelhanças tão exatas com décadas de diferença, quantos outros Ed Murphy existiram antes que o mundo pudesse fotografá-los? Brad Pitt e Herman Rorschach, as coincidências nem sempre são superficiais. Às vezes, a conexão entre duas pessoas separadas por um século vai além do físico e parece tocar a própria essência de seu caráter. Brad Pitt é um ícone de Hollywood, conhecido por sua intensidade na tela. Mas o estranho é que seu rosto tem um gêmeo no passado. Herman Rorschach, o psiquiatra suíço que criou o famoso teste de manchas de tinta. Seus traços afilados, seu olhar analítico e a expressão de alguém que parece ver além da superfície do mundo fazem com que essa semelhança seja ainda mais inquietante. É possível que certos tipos de mentes estejam destinadas a se repetir na história? Leonardo DiCaprio e Judy Zipper. Este caso é diferente dos demais. Enquanto a maioria dos sósias históricos das celebridades são figuras da política, arte ou ciência, Leonardo DiCaprio tem um reflexo em uma mulher chamada Judy Zipper. Sua fotografia apareceu em um antigo anuário dos anos 60. Não é apenas uma semelhança distante. Seus olhos, seu nariz, seu sorriso. É como se DiCaprio tivesse vivido outra vida como uma adolescente daquela época. As teorias variam desde as simples coincidências até a ideia de que o tempo tem formas estranhas de se reciclar. É possível que certos rostos estejam destinados a se repetir em diferentes versões? Matthew McConaughey e o Homem do século XIX. Algumas pessoas parecem ter nascido na época errada. O charme solista de Matthew McConaughey se encaixaria perfeitamente no século XIX, e acontece que há uma imagem que prova essa teoria.
Em uma fotografia do final desse século, aparece um homem com o mesmo sorriso relaxado, o mesmo bigode e a mesma atitude despreocupada que transformaram MC Konalgin em um ícone de carisma. Se alguma vez houve uma prova de que o estilo pode transcender o tempo, esta é a melhor. Orlando Bloom e Nicolas Grigorescu. Quando foi descoberta a semelhança entre Orlando Bloom e o pintor romeno Nicolas Grigorescu, os amantes da arte e do cinema ficaram perplexos. Grigorescu, um artista do século XIX, tinha um rosto que poderia facilmente ser confundido com o do ator de O Senhor dos Anéis. Seus traços delicados, seu cabelo ondulado e seu olhar pensativo tornam a comparação inevitável. Embora a coincidência seja surpreendente, o mais intrigante é que ambos compartilham uma presença magnética, como se a criatividade se refletisse não apenas no rosto, mas no espírito. Alec Baldwin e Millar Fillmore. Nem todas as semelhanças na história são meramente visuais. No caso de Alec Baldwin e o presidente Millar Fillmore, a semelhança não é apenas facial, mas também na personalidade que projetam. Fillmore, que governou os Estados Unidos entre 1850 e 1853, tinha a mesma expressão severa, o mesmo queixo forte e a mesma postura que Baldwin exibe na tela. Se as características físicas podem se repetir, poderiam certos traços de liderança, carisma ou autoridade fazer o mesmo. Zaki Galifianakis e Louis Vuitton. Algumas comparações são simplesmente divertidas. O comediante Zaki Galifianakis e o fundador da marca Louis Vuitton têm tanto em comum que a ideia de que sejam a mesma pessoa em duas épocas distintas não parece tão absurda. Ambos compartilham rostos arredondados, barbas espessas e uma expressão que combina inteligência com um toque de excentricidade. Se Vuitton tivesse nascido na era moderna, ele teria trocado a moda pelo cinema? Jimmy Fallon e Maur Kyon. O comediante e apresentador Jimmy Fallon é conhecido por sua facilidade em fazer rir, mas seu sósia do passado tinha um destino muito diferente. Maur Kyon, um revolucionário turco dos anos 70, compartilhava com Fallon não apenas o rosto, mas também o mesmo cabelo espesso e um olhar quase idêntico. A ironia aqui é que, enquanto Fallon se tornou um ícone do humor, Conan foi uma figura política de grande seriedade. É possível que duas almas idênticas possam seguir caminhos opostos em épocas diferentes? Keanu Reeves e o homem do século XIX. Poucas celebridades geraram tantas teorias sobre a imortalidade quanto Keanu Reeves. O ator não só parece desafiar a passagem do tempo com sua aparência juvenil, mas também existe uma fotografia de um homem do século XIX que parece ter sido seu reflexo em outra era. A imagem mostra um cavalheiro de semblante tranquilo, com os mesmos olhos profundos e a mesma estrutura facial de Reeves. A semelhança é tão exata que alguns brincaram com a possibilidade de que o ator não envelheça, porque, na verdade, tem existido por séculos. As teorias se multiplicam. É um vampiro, um viajante do tempo ou simplesmente uma dessas raras coincidências que a genética nos oferece? Seja qual for a verdade, a foto continua gerando perguntas sem resposta. Macaulay Culkin e Vladimir Dastin. Às vezes, a história nos surpreende com comparações que não teríamos imaginado. Macaulay Culkin, a estrela mirim de Esqueceram de Mim, guarda uma semelhança inquietante com uma versão infantil de Vladimir Dastin. As primeiras fotos de ambos mostram os mesmos traços delicados, a mesma testa larga e a mesma expressão de serenidade calculista. O que isso nos diz sobre o destino e a identidade? Se a genética pode produzir semelhanças entre duas pessoas que acabaram em caminhos tão distintos, que outros mistérios poderiam estar escondidos nos rostos do passado? Jack Black e Paul Revere. Algumas comparações são tão estranhas quanto fascinantes. Jack Black, o ator e comediante conhecido por sua energia transbordante, tem um reflexo histórico em Paul Revere, o famoso patriota americano do século XVIII. Ambos compartilham uma estrutura facial redonda, uma expressão vivaz e uma presença magnética. A grande diferença é que um é um símbolo da comédia, enquanto o outro foi uma figura-chave na independência dos Estados Unidos.
Se Paul Revere tivesse nascido nos dias de hoje, poderia ter sido uma estrela do rock ou um comediante. Malik Zuckerberg e o rei Felipe IV da Espanha. Às vezes, o poder e a influência parecem vir com um rosto predestinado. Malik Zuckerberg, o fundador da Meta, tem uma semelhança surpreendente com o rei Felipe IV da Espanha. Os retratos do monarca revelam uma estrutura facial notavelmente similar à do empresário de tecnologia. Ambos compartilham um olhar sério e uma expressão de alguém que parece estar calculando seu próximo movimento. É possível que a liderança tenha uma imagem predefinida que se repete ao longo da história? J.C. E o Homem do Harlem de 1939. Entre todas as comparações desta lista, poucas são tão impactantes quanto a de Jay-Z e um Homem do Harlem fotografado em 1939. O desconhecido da imagem tem a mesma estrutura facial, a mesma atitude relaxada e até uma postura idêntica à do rapper. É como se a foto fosse uma prova de que Jay-Z, de alguma forma, esteve em outra época. A coincidência é tão precisa que gerou especulações sobre a possibilidade de que a história repita certos rostos em diferentes momentos do tempo. Se encontrássemos mais provas como esta, que implicações isso teria sobre o que acreditamos sobre o tempo e a identidade? Tilda Swinton e David Bowie. Algumas pessoas parecem desafiar as normas do tempo e da identidade. Tilda Swinton e David Bowie não compartilham apenas uma semelhança física, mas também uma essência andrógina e enigmática que os transformou em ícones. As imagens de ambos são quase intercambiáveis. Seus rostos, seus gestos, sua maneira de brincar com a identidade de gênero e autoexpressão os fazem parecer parte do mesmo espírito atemporal. Se existe algo como a reencarnação artística, poderia ser que Bowie e Swinton fossem manifestações da mesma energia em diferentes épocas. Michael Clara e Clara Hitler. As coincidências podem ser divertidas, fascinantes ou, em alguns casos, perturbadoras. Michael Clara, o ator conhecido por seu aspecto tímido e seu humor peculiar, tem uma semelhança impressionante com Clara Hitler, a mãe de Adolf Hitler. As imagens de ambos revelam a mesma estrutura facial e uma expressão similar. Embora não haja qualquer conexão entre suas vidas, a coincidência é suficiente para nos fazer refletir sobre quantos rostos do passado poderiam ter renascido no presente. Queen Latifah e Maura Neale, Worston. O talento e a determinação às vezes parecem atravessar os séculos. Queen Latifah, a atriz e cantora, tem um reflexo no passado em Maura Neale Worston, a famosa escritora e antropóloga do Renascimento do Harlem. Ambas compartilham traços físicos semelhantes, mas o mais impressionante é que também têm em comum uma forte presença e uma atitude pioneira em suas respectivas áreas. Quando o destino decide repetir uma história, parece que se assegura de fazê-lo com o mesmo rosto. Conan O'Brien e Marshall Henry Tritchell. Conan O'Brien é conhecido por seu senso de humor afiado e seu característico cabelo ruivo, mas poucos sabem que seu rosto tem um duplo histórico em Marshall Henry Tritchell, um político do século XIX. Tritchell tinha o mesmo cabelo avermelhado e a mesma expressão inquisitiva. Se a história nos ensinou algo, é que alguns rostos estão destinados a aparecer nos momentos mais inesperados. Meg Gyllenhaal e Rose Wilder Lane. Às vezes, a história nos oferece um reflexo de nossa época nas figuras do passado. Meg Gyllenhaal, com seu rosto elegante e seu ar intelectual, se assemelha notavelmente a Rose Wilder Lane, a filha da autora de A Pequena Casa na Pradaria. Ambas compartilham um olhar profundo e uma presença forte. É como se a energia criativa de uma época pudesse se infiltrar na seguinte, tomando novas formas, mas conservando a mesma essência. Christina Aguilera e Ginger Rose. O glamour do passado e do presente parecem se fundir neste caso. Christina Aguilera, com sua imagem de diva, tem uma semelhança impressionante com Ginger Rose, a icônica estrela do cinema dourado de Hollywood. Suas feições delicadas e sua expressão de confiança fazem desta uma das comparações mais elegantes da lista. Se Rose tivesse nascido na Era Moderna,
teria dominado o mundo do pop como Aguilera fez? Johnson Segel e Leo Tacov. A história às vezes nos dá atores que parecem ter existido em outra época. Johnson Segel, conhecido por seu humor e sua capacidade de interpretar personagens cativantes, tem um reflexo exato em Leo Tacov, um ator de cinema clássico famoso por suas intensas interpretações dramáticas. A semelhança entre ambos não é apenas física. Cobb era conhecido por sua presença em tela, por interpretar figuras complexas e com nuances emocionais, algo que Segel soube incorporar em seus próprios papéis. Se as almas artísticas se repetem ao longo da história, poderia ser que Segel seja a nova versão de Cobb, adaptada às histórias da nossa era? Jennifer, Lane e Zubaida Zarvat. A beleza e o talento podem atravessar séculos sem perder seu impacto. Jennifer Lane, a atriz vencedora do Oscar, guarda uma surpreendente semelhança com Zubaida Zarvat, uma estrela do cinema egípcio dos anos 60. Ambas têm o mesmo olhar intenso, as mesmas maçãs do rosto marcadas e a mesma energia avassaladora na tela. É como se a essência de uma estrela tivesse se reencarnado em outra, levando seu magnetismo a uma nova geração. Eminem e Harold Inez. A música e a academia raramente se cruzam, mas neste caso o tempo parece ter encontrado uma forma de uni-las. Eminem, o rapper mais icônico de sua geração, tem um reflexo em Harold Inez, um professor canadense da década de 1930. Ambos compartilham um rosto magro, uma expressão severa e uma intensidade que parece falar por si mesma. Se a criatividade e o pensamento crítico são energias que transcendem o tempo, talvez esses dois homens fossem versões distintas da mesma paixão em épocas diferentes. Shia LaBeouf e Albert Einstein. Algumas comparações parecem impossíveis, até que vemos a evidência. Shia LaBeouf, o ator conhecido por suas atuações imprevisíveis e sua atitude rebelde, tem uma versão do passado, em um jovem Albert Einstein. As fotografias de Einstein em sua juventude mostram um rosto inquieto, com um cabelo despenteado e um olhar curioso que não se diferencia muito do de LaBeouf. Se o passado nos ensinou algo, é que os gênios e os excêntricos às vezes caminham em uma linha tênue. Rupert Grint e Sir David Williams. Os ruivos têm sido raros ao longo da história, mas neste caso, parece que um deles voltou em outra forma. Rupert Grint, o querido Ron Weasley de Harry Potter, tem uma semelhança impressionante com Sir David Williams, um pintor escocês do século XIX. Ambos compartilham o cabelo avermelhado, a mesma estrutura facial e uma expressão que sugere uma mente criativa. Se a história repete certos padrões, que outros artistas do passado poderiam estar caminhando entre nós hoje? Justin Timberlake, um criminoso do século XIX. Às vezes, os reflexos do passado podem ser inquietantes. Em uma antiga fotografia policial do século XIX, aparece um homem com uma semelhança quase exata a Justin Timberlake. Seu maxilar definido, seu nariz e até sua expressão confiante são idênticos aos do cantor e ator. A pergunta é inevitável. Como é possível que duas pessoas, separadas por mais de um século, possam se parecer tanto? Se esta imagem tivesse permanecido oculta, continuaríamos pensando que o tempo não tem memória? Sylvester Stallone e o Papa Grigorescu IX. As semelhanças históricas nem sempre ocorrem entre celebridades e figuras mundanas. Sylvester Stallone, o homem que se tornou Rocky, tem um duplo surpreendente no Papa Grigorescu IX. Os retratos do pontífice mostram um homem com um maxilar forte e uma expressão de determinação, idêntica à que Stallone tem exibido ao longo de sua carreira. Se a liderança tem uma forma, poderia ser que alguns homens estão destinados a ser símbolos de resistência em qualquer época. John Depp e MacArthur Schopenhauer. A filosofia e a arte parecem entrelaçar-se nos rostos da história. John Depp, o ator com um ar enigmático e uma aparência atemporal, guarda uma semelhança impressionante com MacArthur Schopenhauer, o filósofo alemão do século XIX. Ambos compartilham um olhar profundo, uma expressão de desdém pelo convencional e um estilo que parece não pertencer a nenhuma época específica.
É possível que a mesma inquietação intelectual e artística tenha encontrado dois corpos distintos em tempos diferentes? Peter Dinklage e Sebastian de Mora. Às vezes, a história parece reescrever seus personagens em diferentes eras. Peter Dinklage, o talentoso ator de Game of Thrones, tem um sósia em Sebastian de Mora, um bobo da corte espanhola do século XVII. Os retratos de Sebastian mostram um rosto quase idêntico ao de Dinklage, com a mesma intensidade no olhar e a mesma expressão de astúcia. Se as histórias medievais se mantiveram ao longo do tempo, o que isso nos diz sobre os rostos que as protagonizam? Anne Hathaway e a Duquesa de Albert. A realeza e a elegância. Eles parecem viajar no tempo. Anne Hathaway, com sua presença aristocrática e sua beleza clássica, se parece notavelmente com a Duquesa de Albert retratada por Francisco de Goya no século XVIII. Suas feições delicadas e seu ar de nobreza fazem com que essa comparação pareça mais do que uma simples coincidência. Se a história se repete, é possível que algumas figuras estejam destinadas a ser ícones de seu tempo? Ellen DeGeneres e Henry David Thoreau. A comédia e a filosofia raramente se cruzam, mas neste caso, o tempo parece ter encontrado um ponto de conexão. Ellen DeGeneres, a apresentadora e comediante conhecida por seu carisma e senso de humor, tem uma semelhança impressionante com Henry David Thoreau, o escritor e filósofo do século XIX. As imagens comparadas mostram não apenas traços físicos semelhantes, mas também uma expressão que reflete uma atitude reflexiva e analítica. Enquanto Thoreau escrevia sobre a autossuficiência e a simplicidade da vida, DeGeneres tem usado sua influência para promover o otimismo e a conexão humana. Se as ideias e os rostos podem se repetir, o que mais poderia estar se refletindo de uma era para outra? Bruce, William e o general Douglas MacArthur. A liderança e a determinação parecem ter se manifestado em ambos. Bruce Willis, o icônico ator de ação, tem uma semelhança surpreendente com o general Douglas MacArthur, um líder militar da Segunda Guerra Mundial. Ambos compartilham uma estrutura facial forte, um olhar intenso e uma presença imponente. Enquanto um interpretou heróis na tela, o outro foi um herói na vida real. Se certas qualidades estão predestinadas a se repetir, poderia ser que alguns líderes tenham existido antes sob outro nome? Zayn Malik e o jovem José Stallone. As imagens do jovem José Stallone têm desconcertado muitos ao compará-las com o cantor Zayn Malik. A semelhança é tão grande que parece impossível que sejam pessoas separadas por mais de um século. A forma do rosto, as maçãs do rosto marcadas, o cabelo e a intensidade no olhar são praticamente idênticos. Se a história nos ensinou algo, é que os rostos que marcam uma época podem ter existido antes, talvez com propósitos diferentes. Rose M. Segovia e Henry Lamar. O cinema e a inteligência parecem ter se entrelaçado nessas duas mulheres. Rose M. Segovia. A atriz e ativista tem um reflexo no passado em Henry Lamar, a icônica atriz de Hollywood que também foi inventora. Ambas têm a mesma estrutura facial e o mesmo olhar penetrante, mas o mais interessante é que ambas foram revolucionárias em seus campos. Se a genialidade se reencarna, poderia ser que Lamar tenha retornado sob outro nome? Robin Williams e Ilha Mexico. O humor e a ciência raramente se encontram na mesma linha. Mas, neste caso, parece que a história decidiu repetir um padrão. Robin Williams, o comediante e ator amado por milhões, tem uma surpreendente semelhança com Ilha Mexico, o cientista russo ganhador do Prêmio Nobel. Ambos compartilhavam uma expressão inquisitiva, um sorriso travesso e uma mente que parecia ir mais rápido que a dos outros. Se grandes mentes podem reaparecer, é possível que o mesmo espírito tenha habitado dois corpos em épocas diferentes? Albert Johnson e Gary Oldman. A história do crime e da atuação se cruzam neste caso. Gary Oldman, um dos atores mais camaleônicos do cinema, tem um reflexo em Albert Johnson, um criminoso dos anos 20.
A semelhança é tão precisa que é difícil acreditar que não estejam relacionados. Se os rostos podem se repetir na história, o que mais poderia estar se replicando? Sem que percebamos. Rupert Pattinson e um homem da Guerra Civil. A Guerra Civil Americana tem sido fonte de muitas imagens impactantes, mas uma delas chamou a atenção por uma razão incomum. Na fotografia aparece um homem com uma expressão distante, um queixo forte e os mesmos traços de Rupert Pattinson. A semelhança é tão grande que despertou especulações sobre se o tempo pode estar brincando com nossas percepções. É possível que alguns rostos estejam destinados a aparecer em diferentes momentos da história? Channing Tatum e um homem militar. Os soldados do passado e os atores de ação do presente parecem compartilhar algo mais do que apenas o porte físico. Channing Tatum, com sua compleição atlética e expressão decidida, tem um sósia em uma fotografia de um militar desconhecido. A semelhança é inegável, o que nos leva a questionar se certos perfis físicos estão predestinados a desempenhar papéis específicos em cada era. É apenas uma coincidência ou o tempo está repetindo um padrão? Steve Gaiola e um homem do século XIX. O humor pode ser atemporal e este caso parece prová-lo. Steve Cage, com sua expressão afável e seu talento para a comédia, tem um reflexo exato em um homem do século XIX. A fotografia mostra um homem com a mesma estrutura facial e o mesmo sorriso amigável. Se o tempo pode trazer de volta o mesmo rosto, poderia também trazer a mesma personalidade. John Travolta e um homem de 1860. Algumas imagens do passado parecem desafiar toda a lógica. Em uma fotografia tirada em 1860, aparece um homem com o mesmo rosto de John Travolta. Seu cabelo, sua expressão e até sua postura lembram o ator, o que levou a teorias sobre viagens no tempo. Se encontrássemos mais provas como esta, o que pensaríamos sobre o que realmente significa a passagem do tempo? Jesse Pomeroy e Robin Williams, este é um dos casos mais inquietantes. Robin Williams, o carismático cantor britânico, tem um sósia em Jesse Pomeroy, um assassino infantil do século XIX. A semelhança é tão impactante que leva a refletir sobre como os rostos podem se repetir em indivíduos com histórias completamente distintas. É apenas genética ou há algo mais?